Sim, galera! Bora lá então para mais um vídeo no canal. É para falar de Cartola 2025, dicas da rodada 6. Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Já chega clicando no like, deixa o teu joinha aí que me ajuda demais aqui também. E se inscreva para não perder nenhum vídeo, nenhuma live, nenhum conteúdo de Cartola e futebol aqui com o Betim. Lembrando que na última rodada quem imitou foi o nosso time alternativo. Fechou com 90 pontos. Lembrando que esse time aqui é sempre escalado na nossa live dicas aqui no YouTube. Memphis Depay foi o grande diferencial desse time. O Jean Lucas não ter jogado, entrou o Jadson, ajudou bastante. E o próprio Germancano, né, entrou no lugar do Hulk. Quem não teve a mesma sorte foi o time top do canal, que fechou com 63 pontos, né? Mesmo a gente tendo acertado o Ferreira, acabamos dando azar ali com os atacantes do Bahia que foram mal, né? Fluminense levando gol nos acréscimos. Mas quero saber de você, quantos pontos você fez aí na rodada 5, então comenta aí embaixo. Espero que eu possa ter te ajudado pelo menos um pouquinho a pontuar bem na rodada. Lembrando que a primeira dica sempre vale você me seguir lá no Instagram. Os times são sempre postados no feed, muitas dicas e informações nos stories, dicas de apostas, outras dicas relacionadas ao Cartola também. Não deixe de me seguir, só pesquisar por Betim Gamer. Todos os links para minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. Esse aqui então, galera, tinha sido o nosso time da última rodada. Vamos vender todo ele e começar a escalar o time agora para a rodada 6. Só antes de escalar o time, deixa eu te lembrar que os meus times exclusivos lá dos meus grupos no Telegram mitaram na rodada, tá? Os dois times passaram dos 88 pontos. Inclusive o time ousado segue com uma excelente pontuação no geral. Já está com mais de 442 pontos depois de 5 rodadas. E no ano passado, em 2024, ele ficou na posição 2000 do ranking nacional. Então segue voando esse time e você aí pode ter acesso em todas as rodadas clicando no primeiro link aqui da descrição do vídeo. Investimento único que garante tua vaga até o final de 2025 lá nos grupos. Além dos times, você recebe muitas estatísticas, dicas por posição, informações, lives exclusivas toda rodada e de bônus você ainda ganha um acesso na liga lá dos assinantes com premiações em todas as rodadas. Clica aí no primeiro link e vem aumentar o teu potencial de imitada com o Betim. E agora sim, sem mais delongas, bora começar aqui pelo nosso ataque. Sim, o nosso poderoso ataque para a rodada. Esperamos, é claro, gols, assistências, uma mitada dos nossos atacantes. E galera, tem muita opção boa no ataque para essa rodada, tá? Por enquanto eu vou acabar tendo o atacante do Palmeiras aqui, que é o líder do campeonato, tem jogado muito bem. Eu tô fechando com o Estevão, custando 10 cartoletas, só tem uma assistência no campeonato. Quem sabe agora contra o Bahia ele possa finalmente fazer o seu primeiro gol. Mínimo para valorizar não tá tão alto, o preço também tá interessante, tô fechando com o Estevão aqui. O meu segundo atacante também vou acabar fechando com uma peça do grande favorito da rodada, que acaba sendo o Inter, né, contra o Juventude. Eu tô fechando com o Wesley aqui, custando 13 cartoletas. Outro que só deu uma assistência por enquanto, quem sabe agora nesse jogo possa finalmente fazer gol. Mínimo para valorizar na casa de 8 pontos, tô confiante nele. Claro que tem aqui o centroavante do Inter, tá? Ener Valencia, pode ser que jogue o Borré, vamos ficar ligado, mas o Valencia provavelmente vai entrar no meu time de outra forma, já dando um spoiler pra vocês. E o meu terceiro atacante, eu tô em dúvida especialmente entre dois nomes, tá? Eu gosto muito do Hulk pra essa rodada, apesar de ainda não ter participado de gol no campeonato, a gente sabe que ele é monstro demais pra Cartola, tem a falta, tem o pênalti, contra o Mirassol, que não tem uma defesa sólida, vai poder participar de gol com certeza. E tem aqui o Caio Jorge também do Cruzeiro, tá? Que tá num momento muito bom, passou a ser titular do time, já tem 3 gols em 4 jogos, o Caio Jorge, e é um nome que contra o Vasco também vai ter um potencial muito grande. Correndo por fora, teria, por exemplo, ainda o Igor Jesus do Botafogo, que é outro que pontua muito bem na regularidade, já participou de gol também no campeonato. Os próprios alternativos ao Estevão, Facundo Torres, que vem imitando nas últimas rodadas, o próprio Vitor Roque ou o Flaco Lopes, o centroavante que for jogar nesse jogo. Mas por enquanto, galera, eu vou acabar dando um voto de confiança pro Hulk, beleza? Por tudo que ele já me entregou no Cartola, porque tem sempre muito potencial. Mínimo pra valorizar tá baixo, que é raro, né, do Hulk no ano. Então por enquanto eu vou fechar aqui com ele no esboço. Mas bem em dúvida, além dos que eu já citei, Caio Jorge, Igor Jesus, os alternativos do Palmeiras, teria ainda aqui um cara que tá voando, que é o Pedro Raul do Ceará, galera. Vale demais também o Pedro Raul aqui, ó. Vou até deixar um favorito pra ele. 2 gols no campeonato e teria feito outros 2 contra o Vasco naquela partida que não foi válida pro Cartola, né? Contra o São Paulo em casa, potencial de imitada, cobrador de pênalti também. O próprio Guilherme dos Santos, apesar da torcida do Santos pegar muito no pé dele, né? Porque não tá fazendo gol, não tá jogando muito bem. No Cartola ele tá pontuando muito bem. Então acaba sendo um nome com potencial com certeza. Mais baratinho aqui, destaque pro Christian Barleta do Sport, que tem pontuado muito bem na regularidade. Se participa de gol, pode estourar na pontuação. E claro, ficar de olho nos atacantes do Flamengo que vão pro jogo. Se o Pedro fosse titular, seria uma opção excelente. O cara é acima da média demais, né, galera? E não dá pra descartar nunca aqui Verratti do Vasco, né? O cara é monstro demais e o Cruzeiro tem sofrido gols em praticamente todos os jogos. Meio de campo, bora fazer o meio campo forte
forte, eu vou manter por enquanto aqui no meu time o Arrascaeta do Flamengo, tá, galera? Apesar de ter decepcionado a gente na última rodada, o Flamengo no Maraca é muito forte. O Corinthians tem sofrido gols em praticamente todos os jogos e ele tá num momento muito bom, 4 gols em 4 jogos no campeonato, além de 2 assistências. Meu segundo meia, é claro que eu vou manter aqui no time Alan Patrick do Inter, né? 10 e faixa, cobrador de pênalti, falta escanteio, fez gol no Grenal na última rodada, o mínimo pra valorizar tá alto, mas contra o Juventude tem potencial muito grande de imitar. E o meu terceiro atacante aqui, se as cartoletas me permitissem, provavelmente eu fecharia com o Matheus Pereira do Cruzeiro, tá? Que me agrada demais pra rodada, tem pontuado muito bem, sem participação em gol ainda. Quando participar de gol, ele vai imitar pra caramba. Só que tá caro e eu vou ter que dar uma economizada. Eu gosto muito do Mateuzinho também do Vitória pra essa rodada, galera. Contra o Grêmio, cobrador de pênalti, muito regular. Só que eu tô de olho aqui num cara um pouquinho mais barato, que é favorito, que tem pontuado bem pra caramba, participaram de gol, que é o Richard Rios do Palmeiras. São 2 assistências já no campeonato, 9 desarmes e ótimas pontuações, ó, do Richard Rios. Contra o Bahia vai ter potencial de participar de gol, de desarmar bastante. Tô por enquanto com ele, mínimo pra valorizar na casa de 6 pontos. Gosto pra caramba também do Sérgio Oliveira pra essa rodada do Sport, galera. Contra o Fortaleza, ele tem pontuado muito bem, fez gol contra o Corinthians, cobra a bola parada, vale demais. O próprio Savarino nesse jogo contra o Fluminense, né, mitou na última rodada em casa pra gente. Apesar de ser fora de casa, nunca dá pra descartar o John Arias do Fluminense. O próprio Scarpa aqui do Galo, apesar de ter sido banco no último jogo, né. Mais baratinhos, eu destacaria o Gabriel Bontempo do Santos pela regularidade. Muito bom no desarme, tem algumas participações em gols também, já tem uma assistência no campeonato. Vale ficar ligado também no baratinho Lucas Mugni do Ceará, já tem assistência, é o cara ali do meio campo do time, pode participar de gols ao lado do Pedro Raul. Na minha zaga, galera, como de praxe, eu tô economizando, tá? Por enquanto, meu primeiro zagueiro aqui vai ser o Mikael do Palmeiras, ele que tá custando menos de 5 cartoletas, o Palmeiras já tem 3 SGs em 5 jogos no campeonato, e na última partida, finalmente, ele passou a desarmar, além de ser bom na bola aérea, mínimo pra valorizar bem baixinho também, tô fechando com ele, o Bahia tá com dificuldade de fazer gol. E o segundo zagueiro, por enquanto, eu vou manter, tá, galera? Sei que o jogo é difícil, o Corinthians tem um ataque muito bom, mas eu tô fechando de Léo Ortiz, custando 5 cartoletas, mínimo pra valorizar também não tá tão alto. O Flamengo manteve SG contra o Vasco no Clássico, né? Pode vir a manter de novo contra o Corinthians, além dele ser bom na bola aérea. Um nome bem baratinho que vale muito a pena também é o Vitor Gabriel do Inter, galera. 4 cartoletas, mínimo pra valorizar em 1 ponto, e deve ser o titular nesse jogo, pode manter SG. Mais caro aqui, alternativa ao Vitor Gabriel, tem o Vitão, né, do Inter também, custando 8, mínimo pra valorizar também em 1,5 ponto. Lianco do Galo tem sido um dos zagueiros mais regulares do campeonato, né? Já tem 10 desarmes em 4 jogos, apesar do SG não ser tão confiável para desarme, bola aérea, ele pode ser uma boa aposta. O próprio Alexander Barbosa do Botafogo tem pontuado bem, outro que já tem 10 desarmes no campeonato. Nas minhas laterais, galera, quanta opção boa, né? Os laterais estão voando na temporada, mas o meu primeiro lateral eu vou ter que manter ele no time, eu tô falando do mito Bernabé do Inter. 16 desarmes em 4 jogos, além de 2 assistências, quase deu assistência no Grenal, né? Ener Valencia perdeu o gol. 9 pontos para começar a valorizar, mas contra o Juventude pode participar de gol, pode desarmar e pode não tomar gol também. E o meu segundo lateral, aqui eu tô bem em dúvida entre 2, mas por enquanto eu vou fechar na regularidade do mito Escobar do Santos. Galera, 28 desarmes em 5 jogos, impressiona demais Escobar. Jogo que vai ter outro mito do desarme ali pelo lado do Bragantino, que é o Capixaba, né? Mas por enquanto eu tô com o Escobar por jogar em casa e tá apontando bem pra caramba. Mas eu gosto demais também do Piquerez pra essa rodada, galera. Cobrador de pênalti, Palmeiras pode manter SG, só que aqui faltou um pouquinho de cartoleta pra eu colocar ele, tá? Mínimo pra valorizar na casa ali de quase 5 pontos. Se por um lado Escobar mita, Capixaba é a mesma coisa, então nesse mesmo jogo também vale muito a pena o Capixaba. Gosto muito do Wesley do Flamengo porque é muito ofensivo, desarma bem também. Dieguinho do Ceará segue sendo um coringa, né? Um cara que é lateral no Cartola, mas tem jogado no meio campo, então sempre é um bom nome ali pra desarmes. Mais baratinho aqui, destaque pro Aguirre do Inter, que é uma ótima alternativa ao Bernabé, embora bem menos regular, né? Mas pelo preço mínimo pra valorizar baixo, compensa. E o meu goleiro aqui por enquanto, tô fechando com o baratinho Antony do Inter, e bom goleiro, tá? 5 cartoletas, potencial de não tomar gol, fazer defesas, mínimo pra valorizar baixo. Pelas defesas, acho que o Gabriel Brazão do Santos pode ser um bom nome também. Se for jogar o Fernando Miguel, pelo preço, mínimo pra valorizar, custo-benefício é interessante. Gosto aqui do Rossi do Flamengo, porque deve trabalhar contra o ataque forte, que é o do Corinthians. E claro, mais caro aqui, o Everton do Palmeiras também, pegou pênalti na última rodada, é um goleiraço, né? Meu técnico, por enquanto, galera, se eu tivesse cartoletas, eu iria provavelmente de Roger Machado, mas é uma rodada bem cara, então eu tô investindo mais no meu time em si, nos jogadores. Então eu vou economizar com 8 cartoletas dentre as opções. Eu vou fechar por enquanto com o técnico do Vitória, que é o Thiago Carpini, beleza? Fiquei bem em dúvida entre ele e o Léo Condé aqui, mas por enquanto fechei com o Carpini, baratinho, mínimo pra valorizar também tá baixo. E o Vitória em casa conseguiu uma boa vitória contra o Fortaleza na penúltima rodada, né? Conseguiu um bom empate contra o Flu fora de casa. Tava 100% com o Renato até então. Mas o Léo Condé também é uma boa. E claro, o principal técnico pra rodada aqui pra mim são os mais caros. Roger Machado do Inter e o próprio Abel Ferreira do Palmeiras, Felipe Luiz, enfim. E os meus reservas aqui por enquanto, galera, Gabriel Brazão, Aguirre, Vitor Gabriel, Sérgio
Sérgio Oliveira e o Ener Valencia, que vai ser o nosso reserva de luxo aqui. Caso dos meus atacantes titulares Zique na rodada e o Valencia Mitch, ele assume a titularidade. Então acho que é um dos melhores reservas de luxo para essa rodada. Mas como eu disse, vamos ficar ligado porque pode ser que jogue o Borré contra o Juventude. E aí eu vou ter que mudar alguma coisa, beleza? Lembrando que a rodada vai ser no sabadão e a nossa live dicas também, 1 da tarde aqui no meu canal do YouTube, beleza? Para atualizar o time top caso tenha mudanças, escalar o time alternativo que voou na última rodada. Então não perca a nossa live para tirar as suas dúvidas e te passar as informações também, 1 da tarde aqui no YouTube. E lembrando, quer aumentar o teu potencial de imitado no Cartola? Venha fazer parte dos meus grupos exclusivos lá no Telegram. Os times exclusivos estão voando na temporada, o time ousado segue voando demais, já passando dos 442 pontos no geral. Ano passado ficou na posição 2000 do ranking nacional. Clica no primeiro link, investimento único, te garante até o final da temporada lá nos grupos. Com certeza você vai aumentar o teu potencial de imitado. Agora sim, time escalado, time esboçado. Gostei bastante do meu esboço, galera. A dúvida que eu fico é o capitão, tá? Porque tem muita opção aqui de capitão e pouca unanimidade. Mas por enquanto eu vou fechar com um capitão diferente. Eu vou fechar com o 10 e faixa do Inter. Eu tô de Alan Patrick capitão, cobrador de pênalti, falta, escanteio, em um ano iluminado, então tô fechando com ele. Mas acho que o Estevão pode ser um bom capitão, o próprio Arrascaeta, o Hulk, o Wesley, né, barra Valência ali, centroavantes do Inter. Então sinta-se à vontade pra colocar o capitão que você tem mais confiança que vai imitar. E lembrando, claro, que você pode fazer tua apostinha nessa rodada do Brasileirão também, e aí é sempre bacana fazer lá pela Stake, porque tem sempre odds acima do que as outras casas estão pagando. Além de eu estar trazendo sempre muitas dicas lá no meu grupo gratuito no Telegram de dicas de apostas. Os links estão aqui na descrição do vídeo, beleza? Para você se cadastrar na Stake com o meu código, dar essa moral pro Betinho e também entrar no grupo gratuito lá de dicas de apostas. A gente tem sempre acertado muitas odds altas, inclusive por lá. Também estamos lançando sempre dicas de apostas dos outros campeonatos, né? Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, enfim. E lembrando, né? Me segue no Insta para sempre ter mais dicas e informações nos stories, times sempre atualizados no feed, muitas dicas de apostas também, dicas sobre o Cartola, enfim. Só pesquisar pro Betin Gamer, links na descrição também. Time top esboçado com Anthony, Bernabé, Escobar, Mikael e Ortiz, Arrascaeta, Alan Patrick, o nosso capita, Richard Rios, Estevão, Wesley, Hulk, e o técnico é o Carpini do Vitória para economizar. O preço do time ficou em 133 cartoletas, time caro, né, galera? Mas citei opções mais baratas em todas as posições também. Lembrando que o nosso reserva de luxo, por enquanto, é o Ener Valencia, tá? Caso venha pintar um Borré titular, né, provável no Cartola, eu vou ter que mudar, porque eu acho que vale muito a pena ter o centroavante do Inter. E se você gostou do vídeo, clica no like, deixa o teu joinha aí embaixo que me ajuda demais. Se inscreva também para não perder nenhum conteúdo, comenta quem tu tá confiante que vai imitar nessa rodada 6. Nos vemos na live, sabadão, 1 da tarde, beleza? Uma boa escalação pra você, lute pelos seus sonhos, fica com Deus, um abraço do Betim, valeu e fui!